Ora, vamos falar sobre criptografia, sobre chaves simétricas, assimétricas, hash, eh, a partilha de chaves com o algoritmo Diffie-Hellman, eh, e vamos falar um pouco sobre estes assuntos. Então eu começo por dizer o que é a criptografia, que é a ciência da conversão de texto simples em texto criptografado ou cifrado e vice-versa. Tá bem? Um aspecto muito importante da criptografia eh, tem a ver com as propriedades de segurança que conseguem garantir, está bem? Por um lado, usando criptografia, conseguimos confidencialidade, por outro lado, e usando criptografia por chave pública, conseguimos também ter a autenticação. A autenticação que inclui a integridade, a validação da origem e o não repúdio da origem, está bem? As três propriedades da segurança é a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade, o availability. No entanto, a criptografia não afeta o availability ou não protege o availability, está bem? Consegue garantir a confidencialidade e a integridade. Para além disso, também ainda consegue a validação da origem e o não repúdio da origem. Validação da origem significa, de facto, validar quem é que eh, é o autor da mensagem, e o não repúdio da origem é depois poder dizer que aquela pessoa não pode dizer que não foi ela que mandou a mensagem, está bem? Isto são propriedades muito importantes da criptografia. Eh, ok, portanto, a criptografia é muito usada num sistema de segurança. No entanto, não podemos pensar que só por facto de usarmos criptografia já estamos seguros, está bem? Já vimos que a criptografia não garante todas as propriedades de segurança, nem em todas as situações, está bem? Eh, no entanto, pode-se dizer, um mecanismo essencial, eh, ou uma técnica essencial em qualquer medida de proteção que a gente queira tomar. A criptografia é de tal ordem importante que há vestígios da utilização de criptografia de há 4.000 anos atrás. E de facto a criptografia foi usada ao longo dos tempos. Há vestígios dos egípcios, eh, da utilização pelos imperadores durante as batalhas, enfim. Existe aqui até uma cifra muito conhecida que terá sido usada por Júlio César nas guerras gálicas. Eh, portanto, ao longo de toda a nossa história, diversos vestígios que apontam para a utilização da criptografia ao longo dos tempos. Do que eu pude recolher, isto que vos estou a mostrar são das evidências mais antigas da utilização de criptografia, e ainda não se encontra decifrado. Eh, Esta aqui é outra técnica criptográfica, era a cítala, em que se enrolava uma tira de couro à volta de um cilindro de madeira, eh, e escreviam-se as mensagens desta forma, e depois, quando se desenrolava a tira de couro, a sequência de letras não faziam qualquer sentido. Para se desencriptar, tinha que o receptor voltar a enrolar a tira de couro num cilindro com o mesmo diâmetro. Pronto, pode parecer assim uma técnica rústica, mas aquilo que o engenho da altura permitia fazer relativamente à criptografia. Claro que depois a ciência foi evoluindo e as técnicas criptográficas também.
Eh, Aqui mostra-se a máquina Enigma usada pelos alemães na Segunda Grande Guerra. Existe um filme muito interessante que é o The Imitation Game, que fala sobre um, a forma usada para decifrar as mensagens enviadas por esta máquina. Aqui está outra, uma evolução da Enigma. E também os aliados também tinham a sua máquina de cifragem de mensagens polialfabética, tal como eram as máquinas dos alemães. Portanto, já tinha dito que a criptografia é a ciência da conversão de texto simples em texto cifrado. Depois há aqui também relacionado com isto a criptanálise, que é, sem saber a chave, tentar descobrir qual é o texto simples. E temos aqui algo mais abrangente, que é a criptologia, que abrange tanto a criptografia como a criptanálise. Aqui são alguns conceitos básicos, o que é o texto simples, que é a mensagem original, texto cifrado ou encriptado, o texto que foi convertido pelo, de modo a não conseguir ser lido por outras pessoas. A encriptação é o processo de conversão do texto simples em texto cifrado através de um algoritmo. Isto é importante. O algoritmo é tal fórmula matemática ou fórmula de cálculo para encriptar e para desencriptar. A desencriptação, que é o contrário da encriptação, portanto converte o texto cifrado em texto simples. E a chave, que é muitas vezes secreta e que é usada no algoritmo para encriptar ou desencriptar. Agora, temos aqui um outro aspecto muito importante, que são algumas formas de caracterização dos sistemas criptográficos. E nós vamos falar, para já, relativamente ao tipo de operações, que podem ser de substituição, transposição ou produto. Mais à frente iremos ver o que é isto. E quanto ao número de chaves, temos aqui chave única ou chave privada ou chave simétrica, pode-se chamar de várias maneiras, e também, mais recentemente, a partir da década de 70, a encriptação usando chave pública ou simétrica, em que na realidade se usam duas chaves. Depois também podemos processar o texto por bloco, um bloco de texto ou por feixe. O feixe normalmente é quando estamos a transmitir continuamente uma informação ou enquanto ela vai sendo transmitida, vai sendo encriptada on the fly. Portanto, usada, por exemplo, na transmissão de vídeo e transmissões na internet, por exemplo. Querendo fazer criptanálise, e há aí um dos grupos que está a trabalhar nisso, nós podemos usar ataques criptanalíticos ou ataques de força bruta. Nos ataques criptanalíticos, o que se faz é que conhece só uma parte de texto simples, texto cifrado e algoritmo, ou chave, e tenta-se saber o resto. Portanto, há aqui vários desafios, mediante aquilo que se conhece e, mediante outras condições, pode-se tentar ir conseguindo descobrir outros aspectos, quer do algoritmo, quer da mensagem. Os ataques por força bruta já sabem que vão-se tentando todas as possibilidades até que uma resulte, está bem? Ora, eu já falei acerca das propriedades de segurança que se conseguem obter com a criptografia, mas pronto, temos aqui algo mais detalhado. Portanto, conseguimos obter confidencialidade utilizando chaves privadas ou chaves públicas, e a integridade também se pode conseguir usando chaves privadas, chaves públicas ou até o hash, iremos ver tudo isso. E há tipos de criptografia que permitem autenticação. Pode ser com chave privada, também chave pública, hash ou MAC.
Como eu disse há bocado, a autenticação consiste em proteger a integridade, validar a origem e o não repúdio também. Nós podemos usar a criptografia em várias fases do processamento dos dados e armazenamento. Portanto, quando temos os dados e estão armazenados no próprio computador, eles podem estar encriptados. Quando são visualizados, uh, também podemos garantir que só quem deve ter acesso a esses dados é que os consegue ver. Quando estão em trânsito, também podem ser encriptados, portanto há encriptação dos dados quando estão a descansar, date at rest, ou enquanto estão a ser transmitidos. A criptografia com chave privada é aquela criptografia tradicional que nós mais conhecemos, não é? Em que na realidade o que temos é uma única chave e essa chave é secreta, é conhecida tanto pelo emissor como pelo receptor. Aplica-se um algoritmo à mensagem original, tem que se introduzir também a chave. Isso aí produz uma mensagem que será indecifrável por terceiros não autorizados. O receptor, quando recebe a mensagem, usando o algoritmo inverso de desencriptação, mas aplicando-lhe a mesma chave, consegue obter o texto original, está bem? Portanto, este tipo de criptografia foi aquele que foi usado durante quase 4.000 anos de história, está bem? Só na década de 70, lá, depois de meados da década de 70, é que apareceu um novo tipo de criptografia, que é a criptografia por chave pública. Pronto, aqui está um esquema da criptografia usando chave privada, certo? Cá está o texto, existe uma chave, encripta-se e obtém-se algo indecifrável, mas usando o algoritmo de desencriptação e usando a mesma chave, consegue-se obter o texto original. Para se conseguir a criptografia por chave privada, usam-se de diversos tipos de operações criptográficas. Eu já tinha falado nelas, uma delas é a cifra por substituição. E o que é isto da cifra por substituição? Vai-se a cada letra da mensagem original e substitui-se essa letra por outra letra, na realidade por outra letra, por outro número, por outro símbolo. O que se espera é depois que aquilo que se obtém fique indecifrável, está bem? Mas a cifra de substituição é, como o nome indica, substituir uma letra por outra, está bem? Uma muito conhecida é a cifra de César, portanto, esta é também a cifra de substituição mais antiga conhecida e que foi usada em situações militares. Portanto, como já tinha dito o Júlio César nas tais guerras gálicas, com a atual França, presumo eu, e o que faz era substituir cada letra pela terceira letra seguinte. Se virmos aqui, eu tenho aqui uma mensagem secreta, eu quero usar a cifra de César, o M, entre 3 letras a seguir, M, N, O, P. O E, F, G, H, N. Estão a entender? Aplicando este algoritmo, vamos obter uma mensagem secreta que depois, quando se lê, não se percebe.
No entanto, também conhecendo o algoritmo, podemos ver que não é muito difícil eh, usar força bruta e descobrir hum, eh, qual seria a mensagem. Tá bem? Pronto, embora às vezes pode não ser fácil, mas neste caso são cifras muito ainda rudimentares. Uma variante desta cifra de César é este ROT 13, em que em vez de rodar três letras à frente, estamos a rodar 13 letras. Ora, se nós tivermos um alfabeto de 26 letras, rodar 13 é ir para a letra simétrica. Portanto, aqui o algoritmo de encriptar é o mesmo de desencriptar. Andando sempre 13 para um lado ou para o outro, vamos conseguir desencriptar ou encriptar a mensagem. É um caso particular. Então, este tipo de cifras de substituição são vulneráveis a um tipo de ataque criptoanalítico que é por análise da frequência de letras. Eu tenho aqui a frequência de letras em inglês, aqui nós podemos ver este gráfico que é o mais interessante, podemos ver que a letra E é, sem sombra de dúvida, a que aparece mais vezes nas frases, naquilo que se diz, e seguida pelo T, pelo A e por aí fora. Ora, usando a frequência de letras, como é que nós conseguimos quebrar uma cifra de substituição? Então, analisamos a frequência das letras, se tivermos quantos mais exemplos melhor, não é? Para que a frequência seja mais correta. A letra que aparece lá mais vezes, se for uma mensagem em inglês, provavelmente é um E. E nós podemos depois chegar a ver, ok, então se o E foi substituído por esta outra letra, em todos os sítios onde aparece aquela letra, vamos trocar por um E. Depois vamos ver qual é a segunda letra que aparece mais vezes. Pronto. Seja ela qual for, certamente tendo um exemplo muito grande de mensagens, podemos ver que, ok, deve ser um T. E assim sucessivamente. E depois pode-se tentar também ir preenchendo os espaços, não é? E esta é a técnica da frequência das letras. E naturalmente nós temos também tabelas de frequências de letras para diversos tipos de línguas e não só a inglesa, está aqui a portuguesa. Podemos ver que a letra mais comum usada na escrita portuguesa é o A e por aí fora. Como é que nós conseguimos melhorar a segurança do texto cifrado com cifra de substituição? Por exemplo, usar as cifras de substituição polialfabéticas, das quais eu já vos mostrei aquelas máquinas, a Enigma, a Lorenz, etc., que foram usadas na Segunda Guerra Mundial. O que é feito é que, indo da primeira para a última letra, cada vez que se passa de uma letra para a letra seguinte, mudavam o alfabeto. Ou seja, mudavam ali qual era a substituição. O A já não era pelo C, era por outra letra qualquer. Está bem? E então por isso é que tinham aqueles rotores todos que era para cada letra ser, cada vez que era cifrada uma letra, usava-se depois um alfabeto distinto, para tornar isto mais difícil. Falei noutro tipo de cifra de operação criptográfica, que era a cifra de transposição. E o que é a cifra de transposição? Neste caso, em vez de substituir uma letra por outra, não se substitui letra nenhuma por outra. As letras mantêm-se, da mensagem mantêm-se as mesmas. O que se altera é a ordem com que essas letras aparecem. Aparecem baralhadas na mensagem. São as mesmas letras, mas baralhadas na mensagem. E há muitas formas de as baralhar.
Uma muito simples é inverter a ordem das letras de uma frase, portanto, tenho esta frase, em vez de a mostrar da esquerda para a direita, se a tivesse a mostrar da direita para a esquerda, ficava uma coisa esquisita, não é? Outra é inverter a ordem das letras dentro de cada palavra. E depois há aqui umas mais interessantes, que é colocar as letras em caracol e depois lê-las de outra maneira, transposição por uma coluna de texto, já vamos ver isto. O que é certo é que uma característica importante da cifra de transposição é que é imune à análise de frequência, pelo menos de uma única letra, porque de facto os E's que significam é para ser mesmo um A é para ser mesmo um A, tá é numa posição diferente, está bem? Eu também acabei por não referir, mas também temos tabelas de frequência de pares de letras ou de letras que normalmente costumam vir juntas. E isso também é usado nos ataques criptoanalíticos, está bem? Ok, aqui um exemplo de uma cifra de transposição. Por exemplo, imagine esta mensagem. Vai ter comigo na entrada. Colocada desta maneira, isto é o Railfence Cipher, e depois mostrando primeiro a linha de cima e depois a linha de baixo, esta mensagem vai ter comigo na entrada, fica o seguinte, algo perfeitamente indecifrável. Está bem? Pelo menos à primeira vista. Cá está. O que é que fizemos? Só transpusemos as letras, alterámos, baralhámos as letras, em vez de estarem num sítio, estão noutro. E temos aqui mais cifras de transposição. Não sei se tinham apercebido, mas a cítala era uma cifra de transposição. As letras são as mesmas, estão baralhadas. E se ficaram curiosos acerca de como é que se pode cifrar em caracol, tenho aqui um exemplo, não é? The Quick Brown Fox Jump Over. Ok, tenho aqui o texto em caracol, depois se é mostrado linha a linha, fica nisto. Não, de facto indecifrável. Está bem? E aqui está o Railfence que nós tínhamos feito há bocado, só com duas linhas, está bem? Então temos cifras de substituição e cifras de transposição, só que acaba por haver técnicas que, de uma forma ou de outra, ou com mais ou menos sucesso, conseguem quebrar essas cifras, essa forma de codificar, tendo um conjunto alargado de mensagens cifradas, por exemplo. Então, já vimos que houve algumas técnicas para melhorar isso, nomeadamente a utilização de cifras polialfabéticas, no caso da substituição, ou seja, nós podemos chegar aqui e dizer, ok, em vez de fazer uma única substituição, faço duas substituições, já fica mais complexo. Ou em vez de usar uma única transposição, faço duas transposições, já fica mais complexo. No entanto, não fica muito mais. Algo que se veio a verificar que torna a cifra muito mais difíceis de quebrar é usar as duas técnicas, usar, por exemplo, uma substituição seguida de uma transposição. Isso faz com que a cifra fique muito mais complexa, muito mais difícil de quebrar. E, de facto, é isso que é usado nas cifras mais modernas, nomeadamente no Data Encryption Standard ou no Advanced Encryption Standard, usados na atualidade, está bem? Aliás, o DAS já está descontinuado. Portanto, acerca dos algoritmos de criptografia simétrica que usam o produto, encriptação por usando produto, usando tanto substituição como transposição, o Data Encryption Standard é de 77 e o IAS, Advanced Encryption Standard de 2001, está bem? O AES é aquele que deve ser usado. Depois apareceu o Data Encryption Standard, depois o Triple Data Encryption Standard, fazia aquilo 3 vezes, mas continua a não
ser suficientemente seguro, daí usar-se o AES. Eh, Também falei aqui acerca das cifras de, de feixe, portanto, que são usadas no envio contínuo de mensagens. Eh, Aquela que era mais usada que é mais usada é o RC4, nomeadamente, eh, pronto, é dito que cerca de um terço do tráfego da internet usa o RC4, o web, lembram-se, usado como forma de segurança nos routers mais antigos, também usava o RC4, embora os problemas de segurança que o web tinha não era por causa do RC4, tinha a ver com a forma como a chave era gerada. Isto permitiu permite quebrar o app em relativamente pouco tempo. Até que, a certa altura, apareceu a criptografia por chave pública. Mas antes de mostrar isto, eu queria dizer o seguinte. Então, nós temos um tipo de criptografia que até consegue ser muito segura, nos algoritmos atuais, que permite que duas entidades consigam transmitir uma mensagem que só tendo a chave privada é que conseguem descodificar. Tá bem? E isto funciona. Só que qual é o problema deste tipo de criptografia tradicional? Reparem, aquilo é mesmo seguro, é difícil de desencriptar, mas tem aqui um problema muito importante, e que é o seguinte. Então, imaginem que estamos numa guerra, há lá o presidente ou o rei do país quer mandar uma mensagem ao seu general que está atrás das linhas inimigas. Ok, pega numa mensagem, vai cifrá-la usando uma chave privada, e do outro lado o general, usando essa mesma chave privada, vai desencriptar a mensagem. Para aqui tudo bem. A questão é, como é que o tal rei consegue combinar com o general qual é a chave privada que vai usar? Porque as chaves têm que ser mudadas com alguma regularidade, não é? Porque o inimigo poderá, de alguma forma, ter apanhado alguém que lhe vai acabar por dizer qual é a chave. Como é que, e este é um grande problema da encriptação por chave pública, privada, digo, como é que alguém consegue combinar com o seu interlocutor qual é a chave privada que vão usar? Do tipo dizer, olha, hoje vamos usar esta chave. Como é que conseguem fazer isso? Porque não podem usar outro meio que seja mais seguro, senão a sua comunicação passava a ser feita por esse meio. Este aqui é que é o problema, aqui o problema clássico destas cifras por chave privada. Querem ver? Imaginem que vocês estão a comunicar a fazer uma compra pela internet, não é? Vocês estão a comunicar com um site, como é que vocês, com aquele site, dizem assim, ok, vamos usar esta chave privada. Não é? Cada vez que vocês usam com um site em que pede o vosso login e password, vocês devem transmitir isso de forma segura. Como é que vocês conseguem comunicar com aquele site e dizer, olha, a password que vamos usar é esta, agora vamos encriptar, aliás, agora vou encriptar a mensagem usando esta chave e depois o site do outro lado, usando a mesma chave, vai desencriptar. Mas como é que vocês conseguem? Como é que se consegue fazer isso? Estão a ver? É um problema que é muitíssimo importante, que se calhar muitas vezes não damos o devido relevo, mas que é fundamental para o tipo de utilização que nós fazemos hoje em dia da criptografia. Não é? E então, para resolver este problema, ou também para resolver este problema da partilha de chaves, surgiu então na década de 70 a criptografia por chave pública.
E a criptografia por chave pública, de facto, vem resolver este problema, que é o problema da distribuição da chave, como é que os dois interlocutores conseguem combinar uma mesma chave privada, e um outro problema que é a questão das assinaturas digitais, que é, ok, eu recebi uma mensagem, está encriptada, mas será que foi mesmo enviada por aquela pessoa? São estes os problemas que a criptografia por chave pública veio resolver. Ora, este tipo de criptografia usa duas chaves, na realidade temos uma chave pública e uma chave privada. Como o nome indica, a chave pública é conhecida por toda a gente, a chave privada é só conhecida por nós. Está bem? Outra característica muito importante destas chaves é que, encriptando um texto com chave pública, esse texto não consegue ser desencriptado com essa chave pública. Tem de ser desencriptado com a chave privada. Está bem? De forma inversa, um texto encriptado com a chave privada só pode ser desencriptado com a chave pública. Portanto, existe aqui uma relação matemática entre as duas chaves que funciona desta maneira. Portanto, como é que a criptografia com chave pública funciona? Por exemplo, para manter a confidencialidade e a integridade. Ok, é desta forma que estive a falar. Portanto, imaginemos que a Alice quer mandar uma mensagem para o Bob, dá-lhe a sua chave pública, encripta a mensagem usando a sua chave privada, envia isso e só o Bob, o Bob tem a chave pública da Alice, consegue desencriptar a mensagem. Na realidade, desta maneira, o que se consegue é que o Bob consegue saber de quem é que veio a mensagem. Mas, como estava a ser desencriptado com a chave pública, qualquer pessoa conseguia desencriptar essa mensagem, está bem? No entanto, o Bob, querendo mandar uma mensagem para a Alice, como tem a sua chave pública, pode encriptar a mensagem usando a chave pública da Alice. Como essa mensagem só pode ser desencriptada pela Alice, porque ela é a única que tem chave privada, de facto garante-se então aqui sim a confidencialidade e a integridade, está bem? Portanto, encriptando a mensagem com a chave pública do outro interlocutor, só o outro interlocutor, que é o único que tem a chave privada, é que a consegue desencriptar. A questão da assinatura digital tinha a ver um pouco com aquilo que eu tinha dito no início, portanto, imaginando a situação da Alice querer mandar uma mensagem para o Bob, assinando-a, o que é que vai fazer? A Alice tipicamente faz um checksum à mensagem, normalmente até usando um hash, encripta isso usando a sua chave privada e essa aí fica a assinatura. Depois encripta tudo usando a chave pública do Bob, de modo que só o Bob é que possa desencriptar. O Bob é o único que tem a chave privada, que consegue desencriptar a mensagem que lá contém a assinatura da Alice, desencripta, obtém o texto da mensagem e obtém um outro pedaço de texto que é a assinatura. Como o Bob tem a chave pública da Alice, toda a gente tem, não é? Consegue desencriptar aquele pedaço do texto que tem a assinatura e, portanto, saber que de facto aquela mensagem não foi adulterada e veio da Alice. E a Alice não pode negar que foi ela que mandou a mensagem, porque ela é a única que tem a sua chave privada e que poderia assinar aquela mensagem usando a sua chave privada. Portanto, consegue-se a tal integridade, garantia que a mensagem não foi adulterada, consegue-se a confidencialidade, mais ninguém conseguiu ler a mensagem, só o Bob é que conseguia desencriptar,
consegue-se a validação da origem, o Bob consegue saber que isto veio da Alice e a Alice não pode negar que foi ela que enviou. Pronto. Uh, os algoritmos por encriptação usando chave pública permitem estas vantagens, no entanto, são mais lentos que aqueles de encriptação por chave privada. Portanto, normalmente nas comunicações que são feitas e nas comunicações que nós fazemos pela internet, o que acontece é que só o início da comunicação é que é feito usando algoritmos de chave pública e são usados para negociar uma chave privada e depois a partir daí o resto da comunicação é feita usando encriptação por chave privada, porque é mais eficiente, não necessita tantos recursos, está bem? Mais rápido. Um aspecto relacionado com encriptação usando chave pública é a partilha de chaves, só a parte da partilha de chaves, e foi por aqui até que isto começou, usando o algoritmo de Diffie-Hellman. Este é um algoritmo muito importante e é ainda muito usado e que permite, de facto, duas entidades definirem uma chave que depois pode ser usada para encriptação usando chave privada. Este é um algoritmo que acaba por beneficiar, aliás, isso é fundamental, de uma particularidade de algumas funções matemáticas, nesta aqui é do problema da grande dificuldade de calcular logaritmos discretos. Portanto, se vocês procurarem o problema dos logaritmos discretos, é um problema que ainda não está resolvido em matemática, ou seja, é muito fácil calcular o que eu aqui tenho, y igual a levantada x mod q, portanto aqui uma potência com um módulo. Isto é muito fácil de calcular, ou é relativamente fácil de calcular. Está aqui o inverso disto, ou seja, tentar saber o valor de x que é igual ao logaritmo na base a de y, mod q. Esta operação é extremamente pesada de realizar, está bem? Aquela é fácil e esta é difícil. Eles dizem que esta aqui leva cerca no máximo de 2 vezes log 2 de Q, enquanto que esta é na ordem de Q levantado a 0,5. Se quiserem eu até fiz aqui as contas nisso, se eu conseguir mostrar. Está aqui, estava a encontrar. Ok, eu tenho aqui um exemplo, portanto, para o cálculo de a levantada x mod q, como eu digo, são necessárias 2 vezes log 2 de q multiplicações. Eu tenho aqui, imaginemos que o q, para q é muito grande, naturalmente isto fica muito complexo. Querem ver? Eu para q com, nem sei que número é isso, 1000 milhões, para q 1000 milhões, o número de operações seriam 59, o número de multiplicações para conseguir calcular o y. Fazendo o inverso, x igual a log a de y, que levava aqui levantado a 0,5 multiplicações, dá isto. Estão a ver enquanto aqui dava 59, vá 60 multiplicações, aqui dá 31.622. E basta aumentar um zero que seja aqui ao número, ali aumentou um bocadinho para 66 e reparem aqui que passou já para 100 mil.
e aumentando mais, vai logo para, portanto, para um valor de Q muito grande, isto fica muitíssimo difícil de quebrar, está bem? E é precisamente isso que este algoritmo usa, está bem? Eh, Eu até tenho aqui um exemplo de cálculo usando o algoritmo Diffie-Hellman. Eu também vos posso mostrar isso rapidamente. Está aqui. Tenho aqui um exemplo. Querem ver? A ver se com isto aqui se consegue exemplificar esta situação. Ok, eu para quê usei este número? Para o A usei o 2. Então, vamos tentar perceber isto. Querem ver? Eh, eh, Tanto o A como o Q são conhecidos pelos dois interlocutores. Vamos fazer aqui o tal envio de mensagens para tentar descobrir uma mensagem privada de forma secreta, sem que ninguém consiga saber qual é. Aqui eu estou a usar números pequenos e, naturalmente, com números muito pequenos conseguir-se-ia cracar isto, mas é só para termos aqui uma ideia. Então, toda a gente sabe qual é o Q e toda a gente sabe qual é o A. Isto aqui não é segredo para ninguém, está bem? Então, XA é a chave privada de A. O utilizador A Alice, vai pensar num número aleatório, está bem? Até devia ser um número muito grande, mas pronto, eu vou usar o número 18. Ela pensou num número secreto 18. Só ela é que sabe, está bem? Da mesma forma, o Bob vai pensar no número ao calhas, e ele pensou no 12, está bem? Pensou no 12. A Alice não sabe qual é o número secreto do Bob, nem o Bob sabe qual é o número secreto da Alice. Ok, a Alice, usando o seu XA, que é a sua chave privada, vai calcular a tal fórmula, o A levantado a XA módulo Q. Portanto, já tem estas três informações, consegue calcular o A levantado a XA modo Q. No caso da Alice, se fizerem as contas, dá 277. E isto também, a Alice tem isso guardado, está bem? O resultado desta conta acaba por ser a chave pública, já vamos ver o que é que vai acontecer com isto. O B vai fazer o cálculo semelhante. O A, só que neste caso agora é levantado a XB, também modo Q. Pronto. E deu-lhe 1967. Como eu disse, esta aqui é a chave pública da Alice, esta é a chave pública do Bob. O que é que vai fazer? Então a Alice vai enviar isto para o Bob e o Bob vai enviar este valor, desculpem, a Alice vai enviar este valor para o Bob e o Bob vai enviar este valor para a Alice. E, portanto, se existe algum adversário à escuta, ele, a única coisa que vai, até pode saber qual é o valor do Q e o valor de A. E vai ler estes dois valores que aqui estão, está bem? O que acontece é que, mesmo sabendo o valor de Q e o valor de A, e o resultado deste YA, ele não consegue descobrir XA. Porquê? Por causa do tal problema do logaritmo discreto, está bem? Agora, como é que a Alice vai conseguir saber qual é a chave privada que devem usar? Pronto, a única coisa que vai fazer é, mais uma vez, fazer YB, que foi aquilo que o Bob lhe mandou, a chave pública do Bob, portanto, ele levantada a XA, XA é a chave privada da Alice, portanto, chave pública do Bob levantado à chave privada da Alice modo Q, deu-lhe 1453, fazendo esta conta. No caso do Bob, ele sabe qual é a chave pública da Alice, levantada à chave privada do Bob, modo que dá o mesmo, os 1453. Portanto, obtêm ambos o mesmo número. Este 1453 acaba por ser, então, a chave privada que vão depois usar na comunicação usando chave simétrica, está bem? Agora reparem que
se a Alice tivesse escolhido outra chave, os números aqui ficavam diferentes, ou se o Bob, estão a ver, tudo isto muda, mas no final ficam ambos com a mesma, com o mesmo valor que pode ser usado como chave privada, está bem? Este é o algoritmo Diffie-Hellman, que se vocês olharem aqui para o texto, eu tenho aqui uma explicaçãozinha disso, que podem ver como é que funciona. Tem a ver com um número A levantado a B, por sua vez levantado a C, é o mesmo que A levantado a C, por sua vez levantado a B, por isso é que os valores finais dão iguais, está bem? Mas, portanto, o algoritmo do Diffie-Hellman permite a partilha das chaves, permitem que duas entidades distintas consigam combinar uma mesma chave privada. E isto é importantíssimo nos dias de hoje, está bem? E é por causa disto que nós conseguimos fazer estas comunicações pela internet. Conseguimos a comunicar com um determinado site, conseguimos combinar uma chave privada para depois usar nas comunicações, está bem? Ok, eu tenho aqui vários valores, até tenho aqui o valor do Q no caso do Tor, se quisessem ver também. Portanto, o RSA, que é o algoritmo mais usado para a encriptação usando chave pública, que foi um algoritmo inventado por estes três engenheiros horríveis de Shamir e o Adelman, que eram do MIT, tal, como digo, na década de 70, no final. Descobriram então este algoritmo de chave pública que veio revolucionar a criptografia, está bem? Eu não vou falar aqui sobre o RSA, mas eles necessitam de usar uma outra função matemática que é fácil de calcular num sentido e muito difícil de calcular do outro. Pronto. E para além do problema do logaritmo discreto, vão usar o problema da fatorização de fatores primos em fatores primos de números muito grandes, que também é outro problema que não está resolvido, e portanto usando estas duas funções matemáticas, eles conseguem fazer gerar um par de chaves que estão matematicamente relacionadas e que uma consegue encriptar e a outra desencripta aquilo que a primeira encriptou. E, portanto, uma delas será considerada chave privada, a outra será chave pública e podem ser usadas para encriptar e desencriptar mensagens, está bem? Outro tipo de codificação, de criptografia, é usando o hash, que vocês conhecem. O hash, a única coisa que faz é cifra um texto e que depois não é para ser decifrado, é só para cifrar num único sentido. É muito usado para calcular aquilo que a gente chama o checksum, não é? De um determinado texto ou de um determinado ficheiro. A gente também encontra muitas vezes isto na internet. Tipicamente, se vocês vão fazer o download de uma nova distribuição de Linux, muitas vezes tem lá o checksum usando MD5 ou SH1, para que depois vocês, quando acabam de fazer o download, possam verificar no vosso computador para saber que aquele ficheiro de facto não foi adulterado e é o que mesmo que vocês querem. Portanto, o hash tem esta característica de serem muito facilmente gerados, portanto, sobre o mesmo texto, sempre que a gente executa aquela função de hash,
dá sempre o mesmo resultado e é rápido, mas é muito difícil, para não dizer quase impossível, de reverter o processo. Ou seja, tendo o hash, saber qual foi o texto que lhe deu origem, está bem? E outra coisa interessante do hash é que basta alterar um bitzinho do texto para que o hash gerado seja completamente diferente. Em teoria, qualquer bit do hash tinha uma probabilidade de 50% de ser alterado, bastando alterar um bitzinho da mensagem original. Portanto, aquilo que o hash permite em termos de segurança é garantir a integridade dos dados. Eh, Graças a esta característica, vocês sabem perfeitamente que o hash é usado tipicamente para guardar as passwords. Quando nós introduzimos uma password numa aplicação, aquilo que é guardado nunca deve ser a password em si, mas é o hash gerado da password. E desta forma, quando esse utilizador se volta a autenticar, volta a meter a mesma password, volta a ser calculado o hash dessa password e compara-se o hash da password com o hash que está armazenado na base de dados. Se forem iguais, então significa que a password introduzida foi a mesma. Se forem diferentes, significa que a password não foi a mesma. Está bem? Como é que isto pode ser atacado por ataques criptoanalíticos? Mais uma vez, é força bruta e pode também ser ataques de dicionário. No caso das passwords, como muita gente utiliza palavras do dicionário, nomes, cidades, eventos, etc., podem-se usar um ataque por dicionário que já tem o hash calculado para que seja mais rápido. E porque não tenham que se fazer força bruta percorrendo todas as letrinhas e todos os símbolos do nosso alfabeto para tentar encontrar a password. Os ataques por dicionário funcionando são muitíssimo mais rápidos que o de força bruta. Aliás, eu tenho aqui alguns valores que isto está sempre a alterar, dependendo do tamanho da chave, qual é o tempo que se demoraria a cracar usando força bruta. Ok, depois eu falava aqui sobre o Mac, eu não vou voltar a entrar nisso, só queria falar um bocadinho aqui sobre certificados digitais, que tem a ver com o seguinte. Então, usando a encriptação por chave pública, parece que vai resolver todos os nossos problemas, não é? Ou seja, as duas entidades que querem comunicar podem usar a chave pública e a chave privada uma da outra para que possam comunicar de forma segura sem que nenhum adversário consiga ler a mensagem nem descobrir o que é que lá está dentro e garantindo que se sabe quem é que enviou a mensagem, que a mensagem não foi adulterada e, portanto, quem enviou a mensagem não pode negar que a tenha enviado. No entanto, há aqui um problema associado a esta situação, que é o seguinte: como é que as duas entidades obtêm a chave pública uma da outra? E como é que garantem que não foi um adversário que lhes disse qual era a chave pública da entidade com a qual estão a comunicar? E este aqui é, vá lá, a falha da encriptação por chave pública, está bem? Como é que se resolve isto? Isto resolve-se usando entidades certificadoras, autoridades certificadoras, o tais Certificate Authority. Então, existe uma entidade idónea, que toda a gente confia, ou várias entidades deste género, não é? A realidade é esta agora, que armazenam as chaves públicas e sabem de quem são. E, portanto, é a essa entidade idónea que se vão buscar as chaves públicas das entidades com as quais estamos a comunicar.
eh, eh, já agora o que faz essa entidade é acaba por assinar ela própria, com a sua chave privada, a chave pública das diversas entidades que tem na sua base de dados, está bem? E é assim que funcionam os certificados digitais. Quando se vai buscar uma chave pública, na realidade vai-se buscar um certificado digital que contém lá a chave pública da entidade com a qual estamos a comunicar, mas essa chave pública está, por sua vez, assinada pela entidade certificadora. Pronto, e com isto aqui nós comunicamos e é o que temos feito quando usamos a internet para fazer compras online ou para aceder a sites usando encriptação por SSL/TLS. Uh, Aqui acerca do hash, tinha falado do MD5USHA, o MD5 é o tal que já está também desatualizado, não se deve usar, o que se deve usar é o SHA, devia ser até o SHA-3. Tenho aqui os exemplos, aqui da password usando MD5, pronto, acerca do mail, também havia aqui umas coisas interessantes a falar do Pretty Good Privacy, ou então na sua versão gratuita, que é o GNU Privacy Guard. Eu às vezes tenho isso instalado para fazer aqui a demonstração, ficará para outra vez, ou tentem vocês instalar o GPG. Isso funcionava bem no Thunderbird, que era o programa de mail da Mozilla, e que era interessante. Ok, no caso da web eu já falei várias vezes e pronto. Então, assim termina esta parte da matéria em que falámos sobre criptografia. Podem ver depois as referências. Está tudo no documento que têm acesso. Tá?